pessoal, aqui é a professora Fabiana Moreno, no Fractal Revisa. Hoje vamos estudar sobre encontro de móveis. Vamos ver aqui a primeira fotografia. Na primeira fotografia, eu tenho o móvel A com a velocidade VA, o móvel B com a velocidade VB. Os dois estão ocupando no instante T0 uma certa posição nessa estrada. Em um dado momento, se eles continuarem o movimento e eu considerar que a velocidade do A é maior que a velocidade do B, ambos vão o quê? Vão se encontrar na estrada. Quando eles se encontrarem, vai acontecer que eles vão ocupar a mesma posição no mesmo instante. Então, o móvel A, como ele desenvolve a velocidade maior que a de B, ele vai alcançar o móvel B. Se ele alcança, vai ter a mesma posição de A, vai ser a posição de B. E eles vão estar o quê? No mesmo instante, certo? Bom, para resolver o exercício do movimento uniforme, o encontro entre os móveis, eu tenho que obedecer a função horária do movimento, que é, no caso do móvel A, vai ficar posição final de A é igual posição inicial de A, mais a velocidade que o A desenvolve, vezes o tempo. Posição final de B é igual a posição inicial de B, mais a velocidade vezes o tempo. Bom, se eu for analisar a primeira com a segunda fotografia, eu tenho que a distância que o B percorreu até o momento do encontro, então eu tenho a distância de B até o momento do encontro, vai ser a variação de espaço de B. A posição que ele saiu e a posição que ele chegou. A distância que o corpo A percorre até o encontro vai ser igual à variação de espaço de A, ou seja, a posição que o A saiu e a posição que o A chegou, certo, pessoal? Bom, agora nós vamos analisar um segundo caso, quando eu tenho móveis em sentidos contrários. Se eu observar aqui, eu tenho um móvel indo num sentido e o outro indo no sentido contrário. A mesma coisa eu vou analisar. No instante T0, o móvel A vai partir da posição inicial A. No instante T0, o móvel B vai partir da posição B. Só que nesse caso, eles estão indo um de encontro ao outro. Se eu for analisar o exercício anterior, eu posso observar, o exemplo anterior, eu posso observar que a velocidade de A lá era positiva e a velocidade de B também era positiva, porque ambos estavam andando no mesmo sentido, a favor da trajetória. Nesse caso aqui, eu tenho o móvel A andando a favor da trajetória e eu tenho o móvel B andando contra a trajetória. Por isso que a velocidade B aqui é negativa, pois ele está contra a trajetória, certo? Bom, em um dado instante, a partir do momento que o VA está movimentando e o VB está movimentando, eles vão ter um ponto de encontro. Ou seja, a posição de A vai ser igual à posição de B. Se a posição de A vai ser igual à posição de B, o instante em que eles se encontram também vai ser o mesmo. Então, o que mais que eu posso analisar aqui, professora? A mesma coisa do anterior. Eu posso observar que a distância que A percorre, do momento em que ele sai até o momento do encontro, é a variação de espaço de A. A posição que ele saiu e a posição que ele chegou. A distância que B percorre, do momento em que ele saiu até o momento que ele chegou, também vai ser o quê? A variação de espaço de B, certo? Vamos ao exercício. Questão 4, Cavanha. A figura a seguir mostra dois móveis pontuais A e B em movimento uniforme, com velocidades escalares de módulos respectivamente iguais a 39,6 km por hora e 14,4 km por hora. A situação representada na figura corresponde ao instante T0 igual a zero. Determine, letra A, as funções horárias do espaço para os movimentos de A e de B. Letra B, o instante e a posição em que os móveis A e B se encontram. Letra C,
a distância percorrida pelos móveis A e B até o instante do encontro. Bom, então, como nós vimos na leitura, temos aqui dois móveis, ambos estão no mesmo sentido. O móvel A se movimenta com a velocidade de 39,6 km por hora. O móvel B se movimenta com a velocidade de 14,4 km por hora. A posição que o A vai partir vai ser a posição 20 metros. A posição que o B vai partir vai ser a posição 90 metros. Ele pede na letra A as funções horárias do movimento do móvel A e do móvel B. A primeira coisa que nós temos que analisar é a questão da unidade. Se observar, a posição está dada em metros. A velocidade está dada em quilômetros por hora. Então, eu tenho que usar a regrinha de quilômetros por hora para metros por segundo. Eu vou dividir por 3,6. 39,6 dividido por 3,6. 11 metros por segundo. 14,4 dividido por 3,6. 4 metros por segundo. Para montar uma função horária, eu vou substituir na função apenas os valores da posição inicial e da velocidade em cada um. Então, vamos pegar aqui. Posição final de A. Posição inicial, onde ele sai, 20 metros. Velocidade de A. Ele está a favor da trajetória, então a velocidade de A vai ser positiva, 11 metros por segundo, vezes T. Montei a primeira função. Ah, professora, é só isso? Sim, montar a função significa substituir o valor da posição inicial de A e o valor da velocidade de A. Agora vamos fazer da função B. Na função B, eu vou repetir. Posição final de B, posição inicial de B. O B está saindo da posição, 90 metros. Velocidade de B, também positiva, vai ser 4 vezes T. Montamos a função horária de B. Bom, agora vamos resolver a letra B. Na letra B, ele pede o instante e a posição do encontro. O instante e a posição vai ser o momento onde ambos vão ocupar o mesmo lugar na estrada, o mesmo lugar na trajetória. Se eu for analisar aqui, o móvel A está partindo da posição 20 metros, o móvel B está partindo da posição 90 metros. O móvel A tem uma velocidade de 11 metros por segundo e o B 4 metros por segundo. Então, a velocidade de A é maior que a velocidade de B. Se a velocidade de A é maior que a velocidade de B, a tendência é o quê? O móvel A alcançar o B. Ele quer saber em que momento o A vai alcançar o B e qual é a posição que eles vão se encontrar na estrada. Pois se a velocidade de B é 4 metros por segundo, ele tende o quê? A se deslocar, ele não está parado. Então, ele tende a continuar a se movimentar. Qual posição que eles vão se encontrar? Bom, se ele saiu da posição inicial 20 e 90, o momento do encontro vai ser uma nova posição, que eu vou chamar de posição final. Então, para achar o instante do encontro, eu vou igualar as posições finais, porque é o lugar onde eles vão ocupar o mesmo espaço, a posição final de A e a posição final de B. Mas quem eu montei, que era a função horária de A, a posição final de A? 20 mais 11 vezes T. Quem que era a posição final de B, a função horária de B? 90 mais 4 vezes T. Isolando as variáveis, eu tenho que 11T menos 4T vai ser igual a 90, tá mais, passa para o outro lado da igualdade, menos 20. 11 menos 4, 7. 7T. 90 menos 20, 70. O número que está multiplicando a variável vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, T vai ser 70 dividido por 7. 70 dividido por 7, eu tenho que é o quê? 10. Como eu transformei tudo em metros por segundo, então eu tenho que o tempo que ele vai se encontrar vai ser 10 segundos. Então, daqui 10 segundos do início do movimento, eles vão o quê? Se encontrar.
Mas ele quer saber também qual a posição do encontro. Para fazer a posição do encontro, eu vou escolher uma das duas funções, porque eles não vão ocupar o mesmo lugar. Então, vou pegar aqui, ó. Se eu pegar a função B, SB vai ser 90 mais 4 vezes T. Então, eu tenho que SB vai ser 90 mais 4 vezes. Qual que é o instante que eles se encontram? 10. Então, vou substituir o 10 no tempo. Então, a posição de B vai ser 90 mais 4 vezes 10, 40. 90 mais 40, eu tenho que é 130 metros. Então, quando eles alcançarem aqui na trajetória a posição 130 metros, eles vão o quê? Se encontrar. Quanto tempo vai demorar isso, professora? Vai demorar 10 segundos, certo? Agora nós vamos resolver a letra C. Na letra C, ele pede qual é a distância percorrida do móvel A até o momento do encontro, certo? Então, se eu pegar aqui a letra C, eu tenho que a distância percorrida por A. Quem que é a distância percorrida? A distância percorrida, eu expliquei para vocês que é a mesma variação de espaço. Então, se é a mesma variação de espaço, vai ser a posição final de A menos a posição inicial de A. Então, fazendo aqui, eu tenho que a distância de A vai ser a posição final, é onde ele chegou, 130. A posição inicial é onde ele saiu na estrada, que vai ser 20. Então, a distância que A percorreu vai ser 110 metros. A distância de B. A distância que B percorre vai ser a variação de espaço de B. Então, se eu pegar a variação de espaço de B, eu tenho que a distância de B vai ser a posição final menos a posição inicial. Então, a distância de B vai ser a posição final, é o mesmo lugar, eles se encontraram. Então, vai ser 130. A posição inicial, onde que B saiu? O B saiu da posição 90. Então, a distância de B vai ser 130 menos 90. Nós temos que vai ser 40 metros. Essa foi a distância. Então, o que que significa isso? Do momento que o A partiu até a posição de encontro, ele andou 110 metros. Do momento que B partiu até a posição do encontro, ele andou 40 metros. Professora, me gerou uma dúvida em relação à questão anterior, o item anterior. Nesse caso aqui, a senhora substituiu na função SB. Eu substituí o T, 10 segundos, achei a posição 130 metros. Se eu tivesse escolhido a função A, daria o mesmo resultado? Sim. Olha, o instante do encontro, 10 segundos. Então, se eu substituir aqui 11 vezes 10, dá 111. 11 vezes 10, 110. 110 mais 20, 130 metros. Ou seja, em qualquer uma das funções que você jogar, você vai achar a mesma posição. Questão 5. Dois móveis, A e B, caminham na mesma trajetória e no instante em que dispara o cronômetro, suas posições são indicadas na figura abaixo. As velocidades valem, respectivamente, 20 metros por segundo e 10 metros por segundo. Determine, letra A função horária dos móveis. Letra B, o instante em que o móvel A encontra o móvel B. Letra C, a posição do encontro dos móveis. Bom, na leitura do exercício, ele nos deu que a velocidade do móvel A é de 20 metros por segundo. A velocidade do móvel B é de 10 metros por segundo. O móvel A, no instante T0, ele inicia o movimento na posição 150 metros e o móvel B na posição 450 metros. O que ele pede na letra A é para montar a função horária de cada um desses móveis. Bom, mas o que eu tenho aqui para analisar? Se eu observar, o móvel A, ele está a favor da trajetória. Ele está a favor da trajetória, eu tenho que a velocidade dele vai ser o quê? Positiva, pois ele vai ter um movimento progressivo. No móvel B, eu posso observar que a velocidade dele vai ser o quê? Negativa, porque ele está se movimentando contra a trajetória. Toda vez que a velocidade é negativa, esse movimento é chamado de retrógrado.
certo? Bom, então vamos montar a função. Como já vimos na questão anterior, para montar a função, eu vou substituir o valor do S0 e o valor do A. Então, eu tenho posição final de A é igual posição inicial de A, 150, mais, porque o móvel A está a favor da trajetória, a velocidade de A, 20 metros por segundo, vezes T. Montei, então, aqui a função horária de A. Agora, eu vou montar com vocês a função horária do móvel B, substituindo o valor de S0B e da velocidade B. Então, posição final de B vai ser posição inicial de B, 450. O sinal de B vai ser positivo ou negativo? Negativo, pois ele está contra a trajetória. Então, o sinal aqui eu vou pôr menos. A velocidade de B, 10 vezes T. Então, aqui eu montei a função horária de B. Na letra B do exercício, ele nos pede o instante do encontro. Instante do encontro é o momento em que eles vão ocupar o mesmo lugar aqui na trajetória, certo? Então, se eles vão ocupar o mesmo lugar, a posição final de A vai ser igual à posição final de B. Posição final é a função que eu montei. Então, vai ser aqui, ó, a função A, 150 mais 20 vezes T. A função B, 450 menos 10 vezes T. Eu vou isolar as variáveis, então vai ficar 20T, tá menos, passa para o outro lado, mais 10T, é igual a 450, tá mais, passa para o outro lado, menos 150. 20T mais 10T, 30T. 450 menos 50, eu tenho que é 300. Então, aqui eu vou ter que o instante do encontro vai ficar. O número que está multiplicando a variável vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, eu tenho 300 dividido por 30. Depois, então, de 10 segundos, que 300 por 30 é 10. Então, depois de 10 segundos que eles iniciaram o movimento, eles vão se encontrar. Na letra C, ele pede a posição do encontro. Na posição do encontro, eu posso escolher uma das duas funções, porque vai ser o momento em que eles vão se... vai ser a posição que eles vão se encontrar. A posição que eles vão se encontrar vai ser em qual instante? No instante 10 segundos. Então, eu vou escolher aqui. Se eu escolher a função A, eu vou ter que SA vai ser igual 150 mais 20T. 150 mais 20 vezes T. Então, eu tenho que posição final de A vai ser 150 mais 20 vezes o tempo. Qual que é o momento que eles se encontraram? 10 segundos depois do início do movimento. Então, vezes 10. SA vai ser 150 mais 20 vezes 10, 200. Então, eu tenho que a posição do encontro, o momento que eles vão se encontrar, vai ser o quê? 10 segundos. E a posição vai ser 350 metros. Professora, e se eu tivesse substituído na função B? Ia dar a mesma coisa. Se eu pegar aqui na função B, substituir os 10 segundos. 10 vezes 10, 100. 450 menos 100 vai dar o mesmo valor, vai dar 350. Então, o que acontece? Aqui o móvel A partiu da posição 150. O móvel B partiu da posição 450. Quando eles chegaram aqui na posição 350, 10 segundos depois do início do movimento, eles se encontraram. Se eu for analisar, eu posso dizer, de 150 para 350, eu andei 200 metros. De 450 para 350, eu andei 100 metros. Então, quer dizer que o móvel A andou até o encontro 200 metros
E o móvel B andou até o encontro 100 metros. Ah, por que o móvel A andou mais que o B? Porque a velocidade do A era maior que a velocidade do B. Certo, pessoal? Bom, então essa foi a nossa aula sobre encontro dos móveis. Até a próxima!